Cora Ronald, de que falaremos hoje em Pedro e Cora. De termos ido ao cinema juntos. E eu vi a Cora fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto ela fazer na vida. A gente vai falar de Michel Temer também, então vem. Cora Ronald, eu vi uma coisa hoje que eu nunca achei na minha vida que eu fosse ver. Você. Eu? Às 10 da manhã. Isso realmente. Pouquíssimas pessoas viram, porque acontece pouquíssimas vezes. Eu sou um animal noturno. Eu vou dormir às 4, 5 da manhã. E eu, antes de meio-dia, não boto o pé para fora do meu quarto, nem por decreto. Mas hoje fomos juntos ao cinema. Fomos ver o novo filme do Bruno Barreto. 963 Dias é o nome do filme. É um filme sobre Michel Temer Luria. E o que você achou do filme? Olha, eu acho que o Bruno fez um filme muito interessante e muito importante, sobretudo, porque as histórias precisam ser contadas. E se a história escapa, quanto mais longe você fica da história, mais difícil é recontar essa história. Eu achei, você imagina, eu fui ao cinema às 10 da manhã. Isso é como qualquer pessoa normal ir ao cinema às 4 da manhã. Mas é verdade, eu tenho que fazer. Gente, eu sou uma pessoa que acorda tipo 6 horas da manhã, 6h20 da manhã, tá? As pessoas estranham, mas eu tenho que mostrar esse ponto para as pessoas verem o que representa. Claro. Isso é uma coisa que tem a ver com biorritmo, né? Tem, porque desde pequena eu tenho esse problema. A minha mãe me pôs para estudar até de tarde, depois de um certo tempo lutando para me acordar. E a única vez na minha vida, a única época da minha vida que eu passei acordando cedo foi quando meus filhos eram pequenos, porque isso não tem jeito, você tem que... Mas assim que eu tive condição de voltar ao meu ritmo normal, o corpo volta. Eu sou inteiramente notívaga. Então, e olha, num cinema com umas excelentes poltronas, daquelas que espicha a patinha, você pode botar o pezinho lá em cima e ficar quase deitada. O fato é que eu não dormi em nenhum momento. O filme manteve o meu interesse. É um documentário, não é Odisseia. É um filme de 1h40, mais ou menos. É um filme contando a história do Brasil. Eu gostei muito da produção, eu gostei muito da forma como a história foi contada. Eu acho que a história é polêmica, é complicada, há pontos que eu não considero inteiramente satisfeitos nessa história. São dúvidas, mas eu acho que é um belo trabalho, sabe? E depois a gente foi almoçar com o Bruno, né? E seguimos conversando. Eu acho esse filme, vou mudar o serviço, ele em setembro ele deve passar na televisão aberta, na Band, e logo depois estará no catálogo da Globoplay. Isso. Eu super recomendo todo mundo a ver. Então é o seguinte, eu acho que a gente está naquele ponto que a gente precisa olhar para o que foi esse governo Temer. Do que eu estou falando aqui? Em geral, as pessoas falam sobre o governo Temer ou se vem da esquerda, aquela coisa assim, governo golpista, isso, aquilo, tudo mais. Ou então falam como se fosse um governo não existente, né? Uma coisa que passou rápido. Bem, 963 dias, né? Mas, a rigor, o Temer era o vice da Dilma, então ele não tem a simpatia nem da esquerda nem da direita. Nem da esquerda nem da direita. E, no entanto, o Temer é aquele político que, com todos os seus defeitos, eu acho que tem muitas coisas que o Temer faz ainda hoje que eu... Por que ele está fazendo isso? Né? Ele não tinha que ficar
O Bolsonaro quase sofreu impeachment, ele não sofreu impeachment por causa do Temer. Exatamente. Eu acho que o Temer atrapalhou. Sim. Agora, isso tudo posto, ele num momento em que... É engraçado, porque ele era para ser um político aposentado. E, no entanto, ele ainda continua sendo aquela figura que é capaz de conversar com os dois grupos políticos, né? Ele tem interlocução com gente de dentro do PT, ele tem interlocução com o Centrão, ele tem interlocução com gente do grupo bolsonarista. E por pior que estejam as circunstâncias da política, por mais acirrados que estejam os ódios dentro da sociedade, a gente segue precisando de pessoas que sejam capazes de fazer a ponte. Intermediar conversas difíceis. Ele é uma figura muito mais complexa do que a gente pensa, né? Porque a tendência da gente olhar para o Temer, a gente pensa logo no vampiro, no fora Temer. Não é uma figura agradável, ele não é uma figura carismática ou uma figura de alto relevo, né? Ele é uma figura de bastidores, basicamente. E as figuras dos bastidores são sempre curiosas, tem sempre camadas que a gente não conhece, que a gente dá por garantidas, mas não são nada garantidas. Uhum. E eu achei muito curioso isso, porque apesar dele ter sido presidente, eu acho ele sempre uma espécie de figurante, mas isso é um equívoco. Não. Porque se há uma coisa que o Temer não é ser figurante da história. Não. Ele é protagonista, ele tem o peso de um protagonista, mas ele tem a descrição de um figurante. Então, ele é aquele tipo de cara que dá as cartas, mas você não nota que ele está lá. Ele tem uma certa vocação para aquela figura literária espetacular, né, que é da eminência parda. É isso. Né? É essa a expressão que eu estava procurando. É isso. O presidente Michel Temer tem ele tem um aspecto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele, como presidente da Câmara de Deputados, ele foi presidente da Câmara de Deputados no segundo governo Fernando Henrique. Ele organizou e profissionalizou a Câmara de Deputados. O governo Fernando Henrique ele é muito importante do ponto de vista institucional. Tem um processo que as pessoas não compreendem com muita clareza, que é o seguinte: quando você tem uma Constituição nova, aquilo não é um regime pronto. Claro, um regime precisa de uma Constituição. Então, quando a Câmara de Deputados, aliás, foi deputado constituinte, né, o Temer? Foi. Quando você cria uma Constituição, aquilo é um livro que está lá dizendo quais são os direitos dos cidadãos, né? Uma Constituição de uma democracia liberal tipicamente diz que liberdades nós temos direito. A que liberdade nós temos direito, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de fazermos acordos com quem a gente quiser, né? De livre associação, liberdade de expressão. Você vai estabelecendo lá as liberdades. Todos nós temos direito à vida, temos direito à dignidade, você vai estabelecendo os direitos. E, simultaneamente, você estabelece qual é a estrutura do Estado. Né? Olha, o Estado, embaixo da Constituição, você tem um Estado dividido em 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. A eleição de presidente da República vai ser de tanto tempo, a eleição para deputado federal ou senador vai ser de tanto tempo. Como é que você estrutura a União? Você tem, embaixo da Federação da União, você tem os entes federados, que são primeiro os estados, depois os municípios. Você faz aquele desenho institucional. Agora, como é que o legislativo e o executivo se relacionam? Como é que os dois se relacionam com o judiciário? Como é que essas coisas têm que ser inventadas e têm que ser criadas. A maneira como o executivo e o legislativo se relacionam foi inventada no governo Fernando Henrique Cardoso.
é um troço atabalhoado no governo Collor, é um troço atabalhoado no governo Sarney, no governo Collor, é um troço atabalhoado no governo Itamar Franco. No governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique chega lá com aliança com o PFL, né, o PSDB com o PFL, aí trazem junto, dentro do governo, o PMDB. Os ministérios são distribuídos entre esses partidos, e, em compensação, os líderes na Câmara desses partidos organizam os votos para que a Câmara possa aprovar as coisas. No primeiro mandato do governo Fernando Henrique, aquilo é muito dependente de duas figuras, que é o ministro das Comunicações, que era o Sérgio Mota, o Serjão. Ah, o Sérgio Mota, o trator. Pois é. E Luiz Eduardo Magalhães, filho de Antônio Carlos Magalhães, que era presidente da Câmara. E essa relação pessoal do Serjão com Luiz Eduardo produz boa parte dessa dinâmica. O problema é que ali eram duas personalidades particularmente fortes, que se davam bem e que resolviam a coisa. Mas isso não é uma relação institucional. Isso é... Na ponta do executivo já estava resolvido com a divisão dos ministérios pelos partidos. Na ponta do legislativo era extremamente dependente dessa relação desse ministro com esse presidente da Câmara dos Deputados. Os dois morrem, né? Na virada ali do FH1 para o FH2, e de repente como é que resolve esse negócio? O que o Temer faz é organizar e, digamos assim, profissionalizar o que é ser presidente da Câmara. Ele tem um grupo político que organiza o poder e organiza as pautas. Eles tinham uma lista de todos os deputados federais, eles sabiam cada votação importante, quem ia votar como. Eles iam mantendo o controle. E aí eles tinham as reuniões de líderes, principalmente ali na presidência do Michel Temer na Câmara dos Deputados, que esse colégio de líderes se torna, de certa forma, institucionalmente, a estrutura que define qual é a pauta da Câmara. Então, se um deputado queria que um determinado artigo, ou um determinado projeto de lei fosse votado, ele precisava falar com o líder do partido dele. E o líder do partido dele precisava, na reunião dos líderes, trazer aquilo e negociar junto com os outros líderes. Parece uma bobagem o que eu estou falando. Mas aquilo dá uma previsibilidade para o trabalho da Câmara dos Deputados. Isso hoje em dia é uma bagunça, tá? Não, desmontou tudo. Mas naquele período, o troço é institucionalizado. E tem uma coisa que a Luciana Temer, filha dele, que é muito interessante que o Bruno Barreto tenha entrevistado a Luciana, e ela aparece com alguma frequência, porque ela é muito crítica do pai. Ela é uma pessoa espetacular. Não, ela é uma pessoa fenomenal. A Luciana Temer... Eu sou fã dela, cara. É uma pessoa... É uma pessoa de um perfil discreto, uma coisa... Não. E o trabalho dela na luta de violência contra a mulher, tudo mais. Ela é espetacular. Discrição e eficácia, né? Mas tem uma coisa que seria o perfil do Temer se não tivesse havido o impeachment e ele não fosse subitamente lançado à presidência da República. Ele seria uma iminência parda, continuaria sendo até hoje. Claro. Eu só ia amarrar a coisa. Tem uma coisa que a Luciana repete toda hora no filme, que é o Temer é o cara da institucionalidade. E é muito interessante que, de fato, o presidente da Câmara dos Deputados, que tornou a Câmara dos Deputados, que institucionalizou, deu forma, deu estrutura, mostrou como pode funcionar bem uma Câmara dos Deputados, foi Michel Temer. Eu estou citando isso porque, embora isso não esteja muito claro no filme, é daquelas coisas que as pessoas não sabem. Porque é uma figura de bastidores, é isso. Ele está porque é o dia a dia da política, né? Mas ele está numa posição muito esquisita,
existencialmente, digamos, e em termos de vida pública, porque você tem muita gente desse mesmo segmento dele, de um centrão, digamos, que é muito mais carismática, que você conhece muito mais. O Temer é uma incógnita, Não, claro. não é? O que é interessante no filme é isso. Ele é um cara tão formal, e ele fala enrolado. O que eu quero dizer com fala enrolado é, as pessoas vão rapidamente achar que eu estou falando, porque ele usa mesóclise. Não, pois é, as pessoas imediatamente vão achar que eu estou falando que ele fala enrolado porque ele usa mesóclise, porque ele usa... Ele tem um bom vocabulário, vamos lá. O problema é, ele usa 10 palavras onde 3 bastariam. Então, quando você enche muito, com muita palavra, e metade são palavras de apoio, às vezes você se perde e não percebe qual é a mensagem. Exatamente. Que, aliás, era uma técnica comum na política. Continua, só não continua porque os caras não têm mais vocabulário para fazer isso. Você se lembra do Petrônio Portela? Não lembro qual é. Sei quem foi, mas... Foi antes do teu tempo. Petrônio Portela era ministro da Justiça num dos governos militares. Qual era? Acho que foi Figueiredo. Ou Geisel ou Figueiredo. Geisel ou Figueiredo, um dos dois. Acho que... Um dos dois. E eu fui encarregada de entrevistá-lo. E era o civil do governo naquela época, era a única pessoa civil naquele planalto, naquela esplanada dos ministérios. E eu era muito, muito jovem. Muito jovem. Eu estava começando o jornalismo, sem ter ideia do que eu estava fazendo. Enfim. E me disseram entrevista o Petrônio Portela, lá fui eu. E foi uma longa entrevista, e nós passamos mais de 1 hora juntos, conversando, tomamos sei lá quantos cafezinhos. E quando eu cheguei na redação, eu estava contentíssima, porque eu achei que eu tinha uma puta entrevista com ele. Quando eu tirei essa entrevista, que isso era o maior sacrifício do jornalismo naquela época, você gravava a entrevista, e aí você tinha que ouvir. Isso eu vivi muito, tá? Bom, e você tinha que passar aquilo, palavra por palavra, para as laudas, né, datilografar aquele negócio. E só aí, enquanto eu tirava a entrevista, é que eu me dei conta de que ele não tinha dito nada. Típico Temer. Porque ele falava. Então, eu fazia uma pergunta, ele respondia, e eu ia meio que embalada no som daquelas palavras, achando que ele tinha dado uma resposta. Mas você sabe que tem um momento no filme que eu achei muito bonito. Eu acho que é uma coisa que o Nelson Jobim fala. Você vai lembrar se for outra pessoa. Que é alguém que descreve os maneirismos do Temer. E eu já o entrevistei, embora por vídeo, algumas vezes, e sei exatamente o que é isso. Eu acho que qualquer um que já tenha assistido entrevista com o presidente Michel Temer já reparou isso. Você faz uma pergunta para o Temer se ajeita na cadeira, levanta as mãos e... Veja bem, né? Ele começa a fazer este movimento assim com as mãos. E a maneira como o Jobim descreve no filme, eu tenho quase certeza que é o Jobim, a maneira como o Jobim, esse gesto assim, o Jobim fala, o que ele está te mostrando é que não tem atrito nenhum nessa conversa. Não tem atrito nenhum. E de certa forma eu acho que é isso mesmo. Ele é o cara que... Mas não há atrito, não há atrito com ele. Como? O Sarney também, viu? Eu sei, é puta velha de política. O Sarney é aquela figura, vamos ser francos, deplorável, um péssimo escritor.
E como político que nós... Mas o Milor Fernandes gostava tanto dos livros do Sarney. Por que você está sugerindo, você que conviveu tanto com o Milor? A gente ria daquilo, né? Nossa, o Milor chegou a fazer um livrinho de crítica aos livros do Sarney. Eu estou sendo irônico, tá, gente? Isso aí talvez seja já piada de velho. Mas é que o Milor, na coluna dele, na Veja ou no JB? No JB. No JB. Esculhambava. Quando o Sarney era presidente, o que ele falava de... Não, ele reproduzia trechos do livro de Sarney. E o Milor tinha um talento para pegar os trechos mais os piores dos piores dos piores. Dos piores. O Milor era um tremendo de um editor, né? E tinha um ouvido para a língua e para a palavra. Então, quando você lia aquele parágrafo que o Milor botava... Pois era um negócio que o Milor não precisava escrever nada, bastava botar aquilo lá que você chorava de rir com aquilo. Porque era muito ruim. Era muito ruim. Era o Marimbondos de Fogo, né? Eu só lembro de Marimbondos de Fogo. Escuta, um cara que dá um título desses a um livro, Marimbondos de Fogo. Eu hoje em dia acho que a gente implica demais com o título e Marimbondos de Fogo ficou um título ruim, porque... O Milor me disse que Marimbondos... Ele escreveu isso, que Marimbondos de Fogo era menos pior do que aquele outro, que eu já esqueci como é que se chamava. Pois é. Mas, enfim. Mas o Sarney era um cara inteiramente... oleoso. Olha aqui. Era um político extremamente... Cora, o cara era presidente do partido da ditadura e virou o presidente do civil da redemocratização. Olha aqui. Se isso não é habilidade política, nós estávamos um dia com o Zé Aparecido. Lembra do Zé Aparecido? Claro que sim. Zé Aparecido foi um grande... Ministro do governo Fernando Henrique, né? Sim. E um político mineiro que era a quintessência do que a gente chama de político mineiro. Então, eu me lembro que estávamos o Chico e a Eliana, a mulher dele, Chico Caruso, e o Milor e eu. O Zé Aparecido tinha sido operado de alguma coisa do coração e estava hospedado ali no Hotel Glória. E nós fomos visitar o Zé Aparecido, que era amigo de todos nós. E, de repente, quem entra naquela suíte? Sarney. E eu pensei, digo, pronto, danou-se, porque o Chico Caruso, naquela época, dia sim, dia não, fazia uma caricatura... Ele era presidente? Ele era presidente. O Chico Caruso, dia sim, dia não, fazia uma caricatura descascando o Sarney. E o Milor, né, nem preciso dizer, ele danou-se. Mas, né, está falando a amadora da política e do alto mundo, porque... O Chico e o Milor fizeram aquela cara de paisagem imediatamente, e o Sarney os tratou como se fossem velhos conhecidos, e não tivesse nenhuma mágoa de ninguém. E aquela tempestade que poderia ter acontecido se desfez num minuto, e nós, ó, metemos. Você sabe que uma das histórias que eu passei minha infância ouvindo foi do Roberto. O Roberto era primo e irmão do meu pai. Meu primo, não é meu tio. A Tereza, a mulher dele, era minha madrinha. E o Roberto, ele contava muito uma história que eu achava deliciosa. E que era o seguinte. Ele com 16 anos de idade, com um amigo no Jockey Club, num Grande Prêmio Brasil, 156, 57 e tal. Os dois assistindo um Grande Prêmio Brasil e falando mal do presidente, que era o JK. E falavam alto e cada vez mais barbaridades. E de repente, um sente um braço num ombro, o outro sente um braço no outro, ambos olham para trás e, olhando para eles, existe um sorriso de um lado ao outro, extremamente simpático, que se vira e fala: por que vocês não gostam de mim?
E era o próprio Juscelino. Afinal, Grande Prêmio Brasil, naquela época, Sim. o presidente da República ia assistir, né? Que é exatamente essa. Outro político mineiro. Que é exatamente essa habilidade que políticos têm, ou tinham, né? Tinham, né? Porque hoje eles se atacam, É, querem fazer que é só uma selfie, coisa né? de você tirar o fusível, né? Mas eu quero voltar uma coisa no filme, porque eu acho que é preciso ter coragem para fazer um filme sobre Michel Temer no Brasil, ainda hoje. Ah, você tem razão. Sabe, isso eu tiro o meu chapéu para o Bruno, porque uma coisa é fazer um filme sobre figuras populares. Até o Dark Horse lá, que porcaria que deve ser aquilo, mas enfim. Mas você tem toda uma claque bolsonarista para ir assistir ao filme, para te botar nas alturas. Você tem outra claque para te pôr no chão, mas enfim, mas você tem a tua turma. Quando você pega uma figura feito Temer, você não tem ninguém para te dizer que bacana, e você tem todo mundo para te dizer canalha, fascista, não sei o quê. Eu não duvido que o Bruno venha a ter dedo apontado na cara dele, chamando ele de fascista, por fazer um filme sobre o Temer. Tanto faz se é contra, se é a favor, muito antes pelo contrário. Eu acho que o filme, aliás, é bastante muito antes pelo contrário, mas você sabe o que é o meio artístico. Não, é claro que eu sei. Olha, é muito difícil você fazer um filme sobre uma pessoa que não é gostada, obviamente, por ninguém, por uma pessoa que não é um líder populista, uma figura carismática, né? Independentemente de ser populista, se quer um líder popular, né? Um líder popular, ele não exatamente. teve um momento Ele não de é popularidade, popular. né? Ele não é popular. O irmão do Bruno, o Fábio, fez um filme sobre o Lula. Lula, o filho do Brasil. Isso. Um filme de ficção, né? Mas Sim. não era um documentário, era a história do Lula contada teatralmente, né? Ou cinematograficamente. Uma biopic. Uma biopic, exatamente. É um projeto mais bem-vindo, porque todo mundo diz, história do Lula e tal. Mas o Temer você tem que ter muita segurança para encarar, sabe? Eu pensei nisso, porque eu digo, olha... E, no entanto, e por isso que eu acho que o filme é muito importante, porque eu acho que a história tem que ser contada. E aí, quem é que vai contar essa história, né? Porque a esquerda não toca no nome do Temer, né? A direita ignora. Então, você tem essa curiosa figura que percorreu toda a história recente do Brasil. Todo o processo de democratização, ele começa como secretário como constituinte, né? Ele começa como secretário do Franco Montoro, que é verdade, que é o ainda no governo de São Paulo, né? Que é o grande governador da democratização de São Paulo. É verdade, uma grande pessoa. Aí ele vai para Constituinte, ele não é eleito deputado constituinte, ele é suplente, mas ele vai para Constituinte, e parte da Constituinte ele está lá. E aí começa a ser eleito regularmente deputado federal, até que no segundo governo Fernando Henrique, ele e o grupo dele, ele no primeiro governo Fernando Henrique, ele já está como líder do PMDB. No segundo governo, isso alça ele à presidência da Câmara dos Deputados. É uma figura constante. É uma figura que vai galgando degraus, e vai galgando degraus por essa habilidade fenomenal de conciliação. É uma coisa. Tem um aspecto que eu acho extremamente cruel dessa acusação que a esquerda faz de golpista, quando é muito curioso, porque o principal argumento da esquerda para dizer que o Temer é golpista é o seguinte: impeachment vale quando o crime existiu. Quando o crime não existiu, o impeachment é um golpe.
E o problema fundamental desse argumento é o seguinte: o impeachment é um processo judicial que ocorre dentro do Senado Federal. Quem decide se um crime aconteceu ou não é o juiz ou os juízes no tribunal colegiado. Os juízes são os senadores. Então, é como se você pudesse dizer para qualquer julgamento no Brasil, só é crime se eu acho que é crime, não se o juiz acha. Sim. Que não funciona assim. Se o juiz acha que houve o crime, legalmente o crime aconteceu. É claro que você pode discordar. O juiz pode estar errado e você pode entrar em novas instâncias e você pode ter, você recorre e tudo mais, e você sempre tem o direito de reclamar da decisão do juiz, criticar a decisão do juiz, dizer que o juiz errou, dizer que o juiz é um canalha, dizer que o juiz é um ladrão, você pode dizer tudo. Mas, fundamentalmente, a decisão do juiz é a decisão que vale. E legalmente, legal é. E é aquela coisa, decisões do Supremo. O Supremo está tomando decisões com cada vez mais frequência, que são decisões das quais eu discordo. Seguem sendo as decisões do Supremo Tribunal Federal. O que garante a legalidade, o que faz de um Estado democrático de direito um Estado democrático de direito o fato que tem uma parte de direito na história. É que nós temos um acordo, e esse acordo fundamentalmente na sociedade é quando o juiz dá a palavra final foi dada. A frase do Rui Barbosa, né? O Supremo erra por último. É isso. A beleza dessa frase, a beleza dessa frase pode ser um erro, mas é o último. É a palavra final a respeito do traço. E a gente pode ter uma conversa a respeito do... A gente pode ter uma conversa a respeito de se a gente concorda ou não com a decisão do impeachment. Eu fui a favor do impeachment e hoje eu acho que eu errei e que o impeachment foi um erro político. Agora, que o processo é legal, que não é um golpe, não é. E tem uma injustiça profunda em você chamar o Temer de golpista, porque isso é justamente o processo de criminalizar a política que a esquerda tanto critica. O Temer fez política o tempo todo. Olha, eu, ao contrário de você, eu fui contra Eu sei. O impeachment. Eu não gosto da Dilma. Não gostava, não gosto e vou continuar não gostando. Mas eu acho que não podia ter sido impeachada pelo seguinte, porque votos têm consequências. Então, você elegeu o PT, o governo está péssimo, azar o seu. Você tem que segurar aquela pessoa lá. Você elegeu aquela pessoa, lamento muito, o país elegeu ela. Mas o país vai falir. Dane-se. Olha, se não tivesse havido impeachment, o Brasil tinha quebrado? Tinha. Mas a gente não teria tido Bolsonaro e o PT tinha acabado por ali. Teria se transformado num partido comum. Então, teria desarmado toda essa polarização. E se formou a partir dali. Quer dizer, já existia antes, mas se agravou. O país estava numa crise muito feia. Era uma crise econômica muito feia, era uma crise institucional muito feia. A presidente tinha perdido por completa autoridade. E existe um cientista político argentino que eu respeito imensamente, que é um professor da Universidade de Notre Dame, chamado Aníbal Pérez Linhan, que escreveu um livro sobre impeachment na América Latina, que começa com o impeachment do Collor, e vários países fazem, e o que ele mostra essencialmente desde o início das repúblicas latino-americanas, ali início do século XIX, 1806, 1808, começam a ter repúblicas independentes na América Latina. Sempre que havia uma crise institucional entre executivo e legislativo, aquilo virava um nó
que só era desatado com uma intervenção militar. E assim a gente começa nosso histórico latino-americano de golpes militares de tantas e tantas décadas. De vez em quando você tem um golpe militar, entra num período ditatorial e aí volta e tal. E a tese do Aníbal Pérez Linha é o seguinte: o Brasil descobriu, em 1992, a maneira de você desatar esse nó dentro da democracia, que era o processo de impeachment. E praticamente todos os impeachments que acontecem a partir dali pacificam os países. Não é só o Brasil, tá? Vários outros países, Peru faz impeachment, Paraguai faz impeachment, vários outros nossos países vizinhos, de vez em quando, vão lá e fazem um impeachment, e aquilo desata o nó, pacifica o país, e você volta a ter uma conversa civilizada. Foi em cima do Pérez Linha que foi pensando, bem, o Pérez Linha tem razão, porque é assim que tem acontecido desde então. A gente precisa desativar essa crise que está crescendo, 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 crescendo. Agora, claro, você tem razão. Aquilo que funcionou desde 92 em todo o continente parou de funcionar. Começou a funcionar no Brasil e parou de funcionar como solução institucional no Brasil em 2016. Eu concordo com você que, ao invés de desativar e pacificar, ele acirrou as diferenças. Acirrou as diferenças. E aquilo vai dar na eleição do Bolsonaro, aquilo vai dar Aquilo vai dar no Bolsonaro, aquilo vai dar no Lula de novo. Eu não tô... Foi um equívoco total. Claro que foi. Claro que foi. Agora, ter sido um erro político não quer dizer que tenha sido ilegal. Sim, não, isso aí já é até questão quase semântica, eu acho, sabe? Quer dizer, é uma questão político-semântica. Não, porque isso é importante. Sim, porque, eu sei, porque você dizer que é golpe, você... Porque aí é uma ruptura institucional. Verdade, enquanto que não é semântico, você está falando, a gente está falando de um político que é fundamentalmente um político constitucionalista da democracia, um operador da democracia, e com muita frequência as pessoas olham para esses operadores da democracia, até por não entender bem o quanto que essas figuras que são pouco carismáticas, porém muito eficientes em fazer pontes, porque as pessoas compreendem mal, às vezes têm uma impressão muito ruim de quão importante um político como que ele é. E, no entanto, esses políticos são fundamentais para que democracias funcionem. E por isso eu acho que tem esse aspecto um pouco injusto, perdão, de chamar o Temer de golpista, quando ele é tudo menos isso. O golpista é o Bolsonaro. Golpista é Castelo Branco. Entende? Golpista é Deodoro da Fonseca. Golpista é Getúlio Vargas. A gente tem golpistas. Michel Temer não era isso. Michel Temer é um outro bicho. É o bicho das pontes. Agora, foi um governo infernal, né? Não porque ele não tenha entregue muito, porque ele entregou muito, mas tem o ataque do Janot, né? Tem aquela coisa de... aquele presidente que, por um lado, tem um procurador-geral da República tentando derrubar ele em cada esquina, e por outro, aquela máquina populista de extrema-direita começando a organizar a greve dos caminhoneiros, tentando derrubar ele. Quer dizer, é um governo... é impopular para todos os lados. E que fica sob permanente ataque, né? Mas é interessante a gente observar isso já a alguma distância, né? E esse é o valor do filme do Bruno, eu acho, que nos permite voltar para aquele mundo. Vai estar na Globoplay, eu recomendo. Eu recomendo muito também. Eu assisti às 10 da manhã. Cora, terça-feira, temos livro? Não. Vou explicar por quê. Exatamente porque eu falei 10 da manhã, para estar às 10 da manhã do Cinema Leblon, eu tive que acordar às 8 horas da manhã.
Para muita gente isso é tarde, para mim é como qualquer pessoa sair da sua caminha quentinha às 3h30 da manhã. Tomei banho no piloto automático, me vesti no piloto automático, mas o piloto automático falhou em fazer as contas, lembrando que depois você tem que gravar o podcast, portanto, cadê o livro? Eu, quando acordo às 8, alguma coisa tem que dar errada, e dessa vez foi o livro que ficou em casa. Então, terça-feira que vem. Na terça-feira que vem teremos livro. Vou trazer 2 para compensar. Pronto. Maravilha. Então, até quinta, né? Até quinta. Até quinta. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão segue aqui, de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo que dá certo nesse país parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.